Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vem falar sobre mais um instinto humano, o pecado capital, como você queira chamar. Eu espero que você tenha gostado dos outros vídeos, dos outros pecados, e hoje a gente vem trazer a questão da inveja. Bem polêmico, né? Geralmente quando a gente pergunta, você é invejoso? Não, eu não sou invejoso. Mas você conhece alguém invejoso? Conheço alguém invejoso. Na verdade, todos nós temos um pouco dessa inveja, então a gente precisa começar a reconhecer isso e entender essa inveja dentro de nós. Vamos falar sobre isso hoje? Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E é isso, vamos pro vídeo de hoje. Vem comigo! Quando a gente fala de inveja, a gente já traz a questão de que a pessoa que é invejosa, ela ignora os acontecimentos, os milagres que acontecem com ela de todos os dias, diários, para focar no que acontece com os outros, na vida do outro. Lembra? A grama do vizinho é mais verde. Então, é exatamente isso que acontece. Nós focamos na questão de que o outro conquista, que o outro tem, que o outro é mais bem-sucedido, que o relacionamento do outro é melhor, enfim, e a gente acaba ignorando o que a gente tem na nossa vida já. O que é de bom que acontece na nossa vida todos os dias, quais são os milagres que acontecem na nossa vida todos os dias. E a gente ignora o nosso próprio crescimento espiritual, porque tudo é um crescimento espiritual. E nem todo mundo começa na mesma linha de partida, exatamente porque já teve outras experiências anteriores, de outras vivências, de outros capítulos da história, que permitem com que ele tenha novas experiências nesta vida, nesta reencarnação, de acordo com os aprendizados que esta pessoa mais precisa. Então, é impossível haver uma comparação, não existe comparação e não existe um progresso linear, não é uma escala onde você vai sair de um ponto A e ir para um ponto B. As experiências são totalmente diversificadas. Não existe eu vou melhorando, eu vou progredindo, a minha vida vai ficando melhor materialmente, emocionalmente. Não. Muitas vezes nós precisamos inverter totalmente as experiências que nós temos nessa vida, completamente diferentes das anteriores, não por castigo nem nada do tipo, mas porque nós precisamos experimentar aquele tipo de vivência para ver se nós realmente entendemos, aprendemos, ou por simples livre vontade de querer entender como funciona a vida diante daquela perspectiva de vivência. Porque quando a gente vive é muito diferente do que quando só a gente entende. O conhecimento a gente aprende quando nós estamos naquela situação. E muitas vezes o espírito quer viver aquela experiência, mas a carne, o humano, quer sempre o conforto e o progresso linear, mas isso não é uma verdade absoluta, certo? Então a comparação não deveria existir, porque nós somos indivíduos únicos e essenciais. Ninguém é mais especial que ninguém tá na frente de ninguém, ninguém vai ao lugar nenhum sozinho. Todos nós dependemos um do outro para concretizar todas as coisas, inclusive a nossa evolução pessoal. É um trabalho interno? Sim, mas se não fossem as outras pessoas mostrando pra gente quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes diante das situações que nós vivemos, interagindo com essas pessoas, nós nunca saberemos sobre nós mesmos, certo? Então, o que acontece dentro da inveja mal usada, quando ela está em desequilíbrio? Eu quero o que o outro tem, eu quero o que o outro possui, eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero o emprego, eu quero o marido, eu quero a mulher, eu quero a vida que aquela pessoa tem de alguma forma, eu quero ser ela, eu quero ser ele, porque eu não me basto, eu não sou o suficiente, o que eu tenho é imperfeito, quem eu sou não é adequado, então o que eu vejo naquela pessoa, o que eu vejo naquele ser é o ideal que eu quero para minha vida, é o ideal que eu acredito que deveria acontecer na minha. Eu não entendo porque eu vivo o que eu vivo, eu não entendo porque eu tenho as experiências que eu tenho, eu não entendo porque eu tenho os relacionamentos que eu tenho, eu não entendo quais são os aprendizados por trás daquilo.
Então, eu quero aquilo que o outro tem. E a inveja começa a ficar totalmente desequilibrada aí, quando há esse desejo. E é muitas vezes confundido com a avareza, por quê? Porque na avareza você quer tudo para si, sim. Mas a inveja não fica só nisso. Eu não quero tudo. Eu quero algo específico que eu vejo ali. E eu não fico feliz com a felicidade do outro. Eu não fico feliz que eu tenho e ele também tem. Eu fico feliz quando eu tenho e ele não tem. Entende? Então a inveja entra muito nessa questão. Por alguma razão dentro de mim eu não consigo ficar feliz com as conquistas do outro. Seja lá quem for este outro. Pode ser alguém de dentro da sua casa, pode ser alguém muito próximo de você, pode ser alguém um pouco mais... Mas geralmente a gente sente inveja de pessoas que são próximas, né? Pessoas que são mais distantes, nós passamos a ter uma admiração, mas como nós não convivemos muito próximo, a gente não consegue ter esse tipo de comparação. E aí acaba não se instalando a inveja, acaba se instalando qualquer outra coisa, mas não necessariamente a inveja. Então, geralmente é de pessoas bem próximas de você. Eu brinco falando assim, enquanto você tá numa casa, num bairro, numa rua, onde todo mundo tem aquele padrão de casa, aquele padrão de carro, aquele padrão de emprego, aquele padrão de relacionamento, tá tudo certo. Quando as pessoas começam a melhorar seus padrões de vida, melhorar os seus relacionamentos e você continua a mesma coisa, você começa a se comparar com essas pessoas que estão próximas. Então, você já percebeu numa rua, quando alguém reforma uma casa, outras pessoas começam a reformar a casa também? É geralmente isso que acontece. Pode ser um aspecto positivo de todos melhorarem juntos, mas a inveja exatamente entra numa competição, numa comparação de querer exatamente o que o outro possui, porque o que você tem não é bastante, certo? E as mídias sociais, elas acabam fomentando muito isso, né? Porque em um clique você começa a saber muito da vida do outro. Mas eu quero deixar aqui um adendo que você acaba sabendo só aquilo que ele quer mostrar, aquilo que convém a ele mostrar, e você acaba comparando só com uma fração da vida dele. Não necessariamente é real, não necessariamente é verdade. Você compara a sua vida por completo, o que você vê no interno e no externo, que você mostra, o todo, com uma pequena fração do que ele apresenta para você da vida dele, seja pessoalmente ou seja através das mídias. Então não é uma comparação justa, entende? Até porque você não é ele, você não é ela. Então é meio que impossível fazer esse tipo de análise, de comparação. Nem deveria existir isso, porque somos seres únicos, como eu já havia falado. E o que acontece aqui é que algumas perguntas que eu quero deixar para vocês. Porque se você nega que você já foi em algum momento invejoso ou que isso tá tudo perfeito dentro de você, que isso não existe, você cai no maior dos instintos humanos ou o maior dos pecados humanos, que é o orgulho, que a gente já falou aqui. Então você tem que reconhecer que isso existe dentro de você de alguma maneira. E como que você vai usar isso? Se perguntando. Em vez de você criticar isso ou negar isso dentro de você, começa a se perguntar: por que eu não fico feliz com a felicidade do outro? Por que quando o outro adquire determinada coisa, ou melhora determinada coisa, ou evolui, por que isso me incomoda tanto? Por que o jeito do outro me ameaça? Por que eu acho que ele é mais perfeito ou mais perfeita do que eu? Por que eu gostaria de ser como ele ou como ela e não como eu sou? Por que eu enxergo potências? Por que eu enxergo algo muito maravilhoso no outro, nela, e eu não me enxergo em mim mesmo? O que eu quero que essa pessoa tem? E eu quero mesmo? Ou eu só quero tirar do outro? Ou ter para ver se eu vou me tornar como o outro? Às vezes eu quero algo que aquela pessoa tem porque eu acho que eu vou ficar mais parecido ou mais parecida com ela. Quando na verdade não é o que ela tem, mas como ela interage com aquilo que ela tem. E você é perfeita e você é perfeito do jeito que você é. Você não precisa ser como o outro. E quando você tenta ser como o outro, você pode não perceber, mas as outras pessoas ao redor percebem. Inclusive, muitas vezes aquela pessoa que você tenta ser parecido. E você acaba saindo muito da sua essência.
E as pessoas passam a não te enxergar mais. Você pode pendurar uma melancia no seu pescoço que ninguém te enxerga, ninguém te nota. Porque você não tá dentro de você de fato. Você tá tentando ser alguém que você não é. Ou ter algo, mostrar algo. Isso é muito notável. É como se você vestisse uma roupa, uma personagem parecido com alguém que você quer se tornar, mas seu perfume continua podre, porque você não aceita, a essência não encaixa. E quando é você, perfeita, perfeito do jeito que é, se entendendo e se amando com seus defeitos e qualidades, falhas, erros e acertos, você fica mais brilhante, a sua aura, a sua energia se expande, né? E é possível ver você de fato como você é. E aí existe uma integração do outro e você. Tudo se encaixa, tudo se sincroniza na sua vida. É completamente diferente, né? E a inveja bem usada, além de tudo isso que eu já falei, é você se perguntar: o que ele ou ela fez para conseguir isso? Quem eu realmente sou? O que eu realmente quero? Eu realmente quero o que essa pessoa tem? O que isso vai agregar na minha vida? Como que ele fez para conseguir isso? Quais são os caminhos? Quais são os passos? O que isso vai me trazer de fato, né? E aí você vai entendendo o caminho para sua autorrealização, para sua felicidade começar a brotar. Porque você nunca vai ser feliz querendo ser como o outro. Sempre vai existir um vazio aí dentro, uma insatisfação, uma autopunição de você não ser adequado, né? E sem a comparação, o caminho vai surgindo para você trilhar, entende? Quando você para de se comparar, o caminho é único e específico para você, perfeitinho para você chegar onde você tem que chegar, para você conquistar o que você tem que conquistar de uma maneira única, só sua, né? E essas virtudes da inveja, elas vão te despertar quando você aprende a trabalhar isso. A inveja, com as perguntas certas, vão começar a te trazer uma caridade. Caridade de entender o que você pode oferecer para as pessoas que estão ao seu redor, com o que você de fato tem. Como você pode fazer uma ligação, uma ponte entre essas pessoas e você. Como você se enxerga. Uma autossatisfação de ser quem você é e admirar quem você é e amar quem você é e atrair para sua vida quem também enxerga esse auto-amor em você, entende? Então vamos reconhecer essa inveja como um ponto de partida para a gente reconhecer quem a gente é. Por que a gente admira tanto o outro? O que a gente admira no outro que a gente gostaria de ter? Vamos começar a trabalhar essas coisas dentro de nós. Não é o que ele possui, mas quem ele é e como ele interage com as coisas que ele tem que você admira. Começa a olhar por esse ângulo, que aí você vai conseguir descobrir um pouco mais sobre o seu caminho, seu propósito de vida, sua missão de vida, missão de existência. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Dá um like aqui no vídeo pra gente saber que você gostou, pra saber que foi importante pra você esse conteúdo. Divide com algumas pessoas que você acha que é importante saber sobre isso, que às vezes acabam comparando a vida delas com as de outras pessoas, sabendo que não é bem assim que funciona, e aqui tá bem explicado pra você conseguir compartilhar isso. Se você é novo no canal, se inscreve, que a gente vai adorar ter você aqui, tem muitas aulas, muito conteúdo. Deixa a sua opinião sobre esse vídeo, o que você acha sobre a inveja. Você já passou por alguma situação de inveja? Como é que foi essa situação pra você? Relata aqui pra gente que a gente vai gostar de saber, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.